A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 2 de setembro de 2024, segunda-feira, quero compartilhar mais um devocional. A palavra de hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26, que diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O contexto dessa passagem é o seguinte: Paulo, o maior evangelista da igreja primitiva, quem abriu mais igrejas, juntamente com seu companheiro Silas, estavam fazendo o ID de Jesus quando foram presos. Na prisão, Paulo e Silas adoravam ao Senhor. Como é maravilhoso, né, irmãos? É por isso que quando vemos as cartas de Paulo e vemos ele falar: a tudo dai glória a Deus, a tudo dai graças a Deus, nós compreendemos que realmente esse era o comportamento de Paulo. Paulo e Silas estavam presos, correndo o risco de morte, de serem mortos, e eles estavam louvando a Deus, cantando hinos de adoração ao Senhor. Quando de repente, miraculosamente acontece um terremoto e as cadeias se quebram e imediatamente todas as correntes que prendiam Paulo e Silas se soltaram. Como esse Deus é maravilhoso! Como esse Deus faz milagres! Talvez as pessoas que estavam ao redor dessa prisão, que sentiram o terremoto, ficaram com medo, ficaram preocupados. Mal sabia eles que isso era um milagre que o Senhor estava fazendo através de um fenômeno da natureza, mas de uma forma sobrenatural, para poder libertar o filho amado, Paulo e Silas. Deus, ele é maravilhoso. É por isso que nesses contextos de luta, de tribulação, vemos esses grandes homens louvar a Deus, serem gratos. Nós compreendemos o quão é importante sermos gratos a Deus e louvar e adorar e glorificar a cada momento da nossa vida. Pois Deus, ele é capaz de fazer coisas que nós não imaginamos. Eu tenho certeza que Paulo e Silas nunca imaginaram que um milagre aconteceria através de um terremoto e eles sobrenaturalmente seriam soltos daquelas cadeias que o prendiam. É esse cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Quando eu leio essas passagens, quando eu imagino quem é Deus, a grandiosidade do Senhor, a mente do Senhor, eu fico pensando, eu falo assim, quantas coisas nós vivemos, que muitas vezes nós até reclamamos: nossa, essa chuva, agora essa tempestade, esse vento, esse frio, esse calor. E eu fico pensando, será que muitas vezes esses eventos da natureza, sobrenaturais, é para que venha uma bênção na vida de alguém? Talvez isso, esse vento, essa tempestade que até está nos incomodando, é para alguma pessoa, algum filho amado de Deus, viver um milagre sobrenatural. Esse Deus, ele é tremendo. E como eu aprendo com Paulo e com Silas, que nas dificuldades nós temos que nos achegar cada vez mais ao Senhor. É nas dificuldades que precisamos orar mais, jejuar mais, meditar mais, falar mais que Deus é bom, que seu amor dura para sempre, que sua misericórdia renova cada manhã, que a tribulação vai gerar sim paciência, experiência, perseverança e esperança na nossa vida. Nós temos que glorificar, dar graças a Deus em todos os momentos. E é assim que as lutas vão passando, vão vindo outras, mas vai passando e nós vamos vivendo milagres, coisas sobrenaturais que muitas vezes a gente não consegue nem perceber que é um milagre. Mas nós temos que ter uma certeza que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor, ele tem o melhor para nós. É isso que nós temos que viver a nossa vida.
confiando plenamente no Senhor até os últimos dias da nossa vida. A meditação diz assim: a sua expectativa atrai a presença de Deus, a sua fé valoriza a presença e a sua atitude extrai o poder da presença. Olha que maravilhosa essa meditação. Quando a nossa expectativa, quando a nossa atitude está voltada para o Senhor, Deus, ele é capaz de fazer coisas poderosas na nossa vida. A nossa fé chama a atenção do Senhor para nós. A nossa expectativa no Senhor, a nossa atitude faz o Senhor olhar para nós. E eu me lembro de Davi, que hoje a leitura bíblica será no Salmo de Davi, onde eu creio que o que chamou a atenção do Senhor para o Davi era a sua atitude de adorador, era a sua atitude de fé, de confiança, de crer que Deus estava com os olhos sobre Israel, que tudo que a palavra dizia que o que ocorreria em Israel iria acontecer plenamente. Essa atitude de fé, é essa atitude de estarmos plenos no Senhor, estarmos voltados, colocar toda a perspectiva da nossa vida, todos os planos, todas as expectativas com os olhos focados no Senhor. É somente dessa forma que poderemos viver milagres, coisas sobrenaturais, como esses grandes homens como Paulo e Silas viveram, que nós também podemos viver ainda na nossa vida, nessa geração. Que maravilhosa essa meditação. A leitura bíblica, que eu já dei um spoiler, que é um salmo de Davi, é o Salmo 106, um salmo maravilhoso. Onde Davi, sim, vou continuar dizendo, adora como ninguém. A literatura de Davi, os poemas de Davi, que eram oração, adoração, são inspiradores. E quando nós lemos o Salmo 106, são 48 versículos, onde ele inicia adorando o Senhor, louvando o Senhor. Mas, nos demais versículos, até o 48º, ele faz um resumo dos grandes feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor nos seus antepassados. Não é assim, nós não temos dúvida que Davi, ele realmente meditava dia e noite na palavra do Senhor. Davi era conhecedor da palavra do Senhor. Ele conhecia a história do seu povo. Ele conhecia os registros do seu povo sobre o Deus que ele servia. E ele cria exaustivamente, fanaticamente que Deus era poderoso e que não havia outro Deus como ele. Vários reis pecaram contra o Senhor. Vários reis traíram a confiança do Senhor. O filho de Davi, Salomão, traiu, e todos os seus descendentes, a maioria deles, se fizeram coisas abomináveis para o Senhor. Adoraram outros deuses. Mas Davi jamais, de todos os erros de Davi, que eram erros gravíssimos, Davi jamais blasfemou contra o Senhor. Pois a blasfêmia é algo abominável para o Senhor. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi sempre se prostrou, sempre se curvou e sempre aceitou tudo que Deus tinha para a vida dele. E é assim que nós temos que ser na nossa vida. Eu quero compartilhar os primeiros 5 versículos do capítulo do Salmo 106. Convido você depois para ler o Salmo todo, que é um resumo histórico maravilhoso. E creio que eu vou ler os 2 últimos versículos. Mas os 5 primeiros versículos do Salmo 106 inicia com um verso que nós repetimos sempre, que eu amo, que é um verso maravilhoso, que diz assim: Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor
ou declarar todo louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Venha em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. Que maravilhoso! Como é lindo! Como Davi, ele dominava as palavras. Como Davi, ele tinha uma graça para louvar ao Senhor, uma criatividade para louvar ao Senhor. É muito maravilhoso esse 4º e 5º verso desse salmo, onde Davi pede para o Senhor lembrar dele, para tratar ele com bondade, para que ele possa testemunhar todos os feitos que ele fez e alegrar com a alegria do povo dele. É por isso, irmãos, que tudo que Deus faz de bom na nossa vida, nós precisamos testemunhar. Por muito tempo, eu deixei de contar coisas grandiosas que Deus fez para mim. E Deus, eu percebi esse ano que Ele vem me cobrando algumas coisas que Ele fez, que eu não libero como testemunho para as outras pessoas, pois o nosso testemunho edifica a vida das outras pessoas, mesmo que pareça que não. Dá força, dá encorajamento para as outras pessoas, motivação. Então é por isso que nós temos que falar, Senhor, faça maravilhas na minha vida, para que eu possa testemunhar. E eu estou dizendo isso para o Senhor agora. Senhor, eu suplico, faça maravilhas na minha vida. Tudo que eu ponho em oração, a todas as minhas petições, faça para que eu possa contar para as outras pessoas, para eu contar para o mundo, para a gente dar graças a Ti, para dizer que o Senhor é bom e que o seu amor dura para sempre. Como nós aprendemos com Davi? Os últimos 2 versículos diz assim, do Salmo 106, que é o verso 47 e 48. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém e aleluia. E é isso que nós temos que falar no nosso meio. Vamos dar graças a Deus, vamos dar glória a Deus, vamos dar aleluia. Vamos bendizer ao Senhor para sempre, pois grandes coisas o Senhor faz por nós, grandes coisas o Senhor fez por nós, e é por isso que estamos alegres e felizes hoje. Amo vocês em Cristo Jesus. Uma boa semana, uma semana de fé, de prosperidade e de paz para todos vocês. Até amanhã.